Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal! Atenção, senhores passageiros com destino ao canal Bruna Meneghel, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui deste voo e fiquem à vontade. O meu nome é Bruna Meneghel. Ai, gente, eu dei um pequeno spoiler do meu vídeo de hoje, que eu vim contar uma história que eu acho que... não sei se muita gente sabe, mas os mais próximos sabem, que é do meu curso de comissária de voo que eu fiz. Ah, por essa você não esperava, né, queridos? No ano de 2013, se eu não me engano, eu ainda trabalhava no hospital, no Instituto do Câncer, que eu trabalhei lá por um tempo. E aí, na verdade, tudo começou lá nesse lugar, não tem nada a ver uma coisa com a outra, é que, na verdade, as pessoas que eu convivia lá é que tiveram uma influência nisso. Eu trabalhei com a menina... Se você estiver vendo esse vídeo, Maria Renara, eu estou te procurando nas redes sociais porque eu lembro de você dos nossos plantões no Caio, que é conhecido como pronto-socorro, mas que ela chamava Caio. Dos nossos plantões no fim de semana, e ela queria ser comissária de voo, então ela ficava assistindo vídeos, às vezes quando não tinha nenhum movimento, ela assistia alguns vídeos sobre a profissão, assistia vídeos de acidentes, assistia voos de decolagens de avião, e às vezes eu assistia junto com ela, ela falava que ela queria ser, e ela comentava muita coisa. E aí eu perdi contato com ela um tempo depois, não sei se ela conseguiu exercer a profissão, não sei se ela fez o curso, mas até então, nessa época, eu achava legal e tipo, boa sorte, vai lá, você vai conseguir. Passado algum tempinho depois, eu fui para outro setor, e nesse outro setor, um tempo depois, entrou um menino, um mocinho, que ele trabalhava lá na equipe comigo, e ele saiu do hospital pra trabalhar como comissário de voo, como comissária de bordo também, como chama, ou como é, no caso, mulher aeromoça, né? No caso dele, é aeromoço. E aí, quando ele saiu para trabalhar nessa área da aviação, eu fiquei muito impressionada quando eu comecei a pesquisar sobre isso, porque eu achei muito interessante. E ele me falava, um beijo, Peterson, que trabalhava comigo, é comissário de voo da Latam hoje. E eu queria dizer pra você, Pet, que você me inspirou a fazer o curso aí atrás. E por mais que eu não tenha exercido a profissão ainda, talvez, não sei, vamos ver. Mas eu sentia todo o amor que ele falava disso, de que ele queria ser, do curso e de todas as coisas. E aí eu comecei a me interessar e procurar mais sobre isso. E aí quando ele saiu pra ir voar, eu fiquei tão encantada com aquilo que eu falei, putz, eu acho que eu vou tentar. E aí eu procurei um curso pra fazer, achei a escola XYZ, que eu não vou falar o nome aqui, né, porque sei lá, enfim. E aí eu fiz o curso nesse lugar, vou falar o nome, eu fiz na SEAB, que fica em Pinheiros, se eu não me engano, perto inclusive do hospital onde eu trabalhei. E aí eu procurei o curso lá, achei pela internet, pesquisei a escola, tudo, fui lá fazer a visita pra entender como funcionava e tudo mais. E aí eu comecei a fazer o curso no final de 2000 e... Só um minutinho que eu anotei aqui. No final de 2013... no final de 2013 eu comecei o curso, eram uns 4 ou 6 meses, eu não lembro direito agora precisamente, certinho. Mas era pouco tempo de curso e aí era todos os dias. Aí eu fazia o curso à noite. E aí eu comecei a fazer e foi super interessante porque a gente aprendeu sobre leis do aeronauta, sobre meteorologia, a gente aprendeu etiqueta e maquiagem, a gente aprendeu a se maquiar e tudo mais. Primeiros socorros, a gente aprendeu também sobre acidentes de avião, eu não lembro o nome dessa matéria. Mas foi tudo muito interessante mesmo, foi um universo novo que eu mergulhei, que eu não fazia a menor ideia de como funcionava. Não tinha tido contato antes com nada assim dessa área e tal, até porque eu nunca tinha viajado de avião, nunca tinha chegado perto de um avião, não tinha noção de como era. Eu fui viajar de avião, a primeira vez foi em 2013, que eu ganhei de aniversário uma viagem pra Joinville, e aí eu viajei num avião da Azul,
um bem antigo ainda, e aí foi demais. E como eu já tava com essa ideia de fazer o curso, então eu, tipo, tava muito impressionada com tudo, com as comissárias dentro do avião fazendo serviço de bordo, eu achei aquilo tudo muito bonito, e aí fui alimentando essa chama que tava dentro de mim, e aí no final do ano eu comecei a fazer o curso. E terminei no começo do ano de 2014. Em abril, mais ou menos, eu tava pegando o meu diploma. E aí, no mês seguinte, eu estava fazendo a prova da ANAC. E aí eu mergulhei nesse curso pra aprender, foi maravilhoso, foi ótimo. Eu vou colocar depois fotinhos, porque a gente usava um uniforme, a gente eu e minhas amigas éramos chamadas de bombeirinhas quando a gente saía de lá da escola pra poder ir pra casa, porque a gente saía com uniforme mesmo, que a gente tava tão cansada e, tipo, era à noite, a gente tinha trabalhado durante o dia, e aí depois ir pro curso à noite, aí a gente tinha que se maquiar, tinha que estar com meia calça fina, tinha que ter um salto, tipo, tinha todo um padrão. E a gente tinha que estar maquiada, porque eles faziam uma inspeção antes de começar a aula e a gente tinha que estar intactas pra começar as aulas, né? Aí a gente tinha que usar relógio, tem todo um padrão que as pessoas talvez nem imaginam que isso exista. Como assim eu não imaginava que existia tudo isso dentro da aviação. E aí quando eu comecei nesse universo novo e tudo, tem uniforme até hoje que a gente usava, porque é vermelho e cinza. Não sei se ainda é essa cor lá que eles usam, mas era uma saia, uma camisa, um blazer, tipo... Era bem breguinha, mas era bem bonito. Não era de todo feio, gente. Eu vou colocar foto depois pra vocês verem como que era, como que eu tinha que ir e tudo mais. A gente tinha que ter bolsa e tudo mais. Era bem diferente, assim, do que eu estava imaginando, na verdade, né? Do que a gente possa imaginar também. Aí eu fiz esse curso durante esse período e tal, e aí nas aulas de primeiros socorros, e a gente, como tinha que fazer massagem cardíaca, os remédios que podem ser ministrados dentro da aeronave, qual é o procedimento se a pessoa tá passando mal, a gente aprendeu de tudo, assim, de tudo um pouco. A gente viu vídeos de acidente, a gente ficou sabendo da CIPA, do CENIPA, não lembro agora direito o nome, que investiga depois sobre os acidentes, o que aconteceu. A gente aprendia que os acidentes sempre ocorrem pelo erro humano, porque na verdade o avião não voa sozinho. E aí a gente via vídeos de acidente também e tal, e eu achava bem interessante, apesar de triste, obviamente, mas eu achava bem interessante de mostrar os acidentes e tal, porque dizem que o avião é o segundo meio de transporte mais seguro do mundo. O primeiro ninguém espera por esperar, que é o elevador. Mais acidentes acontecem, como a gente sabe, e aviões caem, e acontecem falhas humanas e falhas no avião que o humano não consegue lidar, e acabam acontecendo os acidentes. Então a gente assistia os vídeos de acidente e tal, e aquilo marca a gente de uma forma, porque são várias vidas dentro do avião, e são aqueles seus parceiros de trabalho, né? Porque quando você entra pra aviação, você vai trabalhar com uma equipe. Nem sempre é igual dentro do escritório, você vai trabalhar sempre com aquela mesma equipe. Então você vai trabalhar com diversas tripulações, diversas pessoas, e isso vai mudando conforme o lugar para onde você vai viajar, para onde é o destino do voo. E aí eu aprendi também sobre meteorologia, essas coisas sobre partes do avião. Gente, foi um período muito bom da minha vida que eu estudei isso, tanto pelo aprendizado que eu recebi, tanto pelas pessoas que eu conheci no curso. Quando eu terminei o curso, a gente fez um treinamento, que é o treinamento na selva. Geralmente, a maioria das escolas, eles passam um fim de semana, então eles dormem no lugar, nessa selva, nessa mata, e aí eles vão ensinando como você tem que sobreviver neste lugar. E aí, só que na minha escola foi um dia só, graças a Deus. A gente saiu de manhã, fomos pra uma fazenda, uma mata fechada em Juquitiba. E aí, tipo, tava mó frio, era de manhãzinha, assim, a gente tinha que estar de boné, a gente tinha um número, assim, no boné. A gente tava de mochila, porque a gente tinha que levar alguns materiais. A gente só podia comer sal, açúcar e beber água. A gente não podia comer mais nada. A gente podia levar lanche, mas ficou tudo dentro do ônibus. E a gente só levou na mochila aquilo que eles mandaram a gente levar. E roupa de banho, porque a gente ia fazer um treinamento na piscina. Beleza, aí fomos, tal, era um sábado de manhã, levantamos, mano do céu, um
frio, uma friaca. Chegamos nesse lugar, uma neblina. E aí começou uma garoa bem fininha. Eu falei, pai amado, o que será de nós? Aí eu com as minhas amigas, porque a gente já tinha feito um grupinho. Mas a galera da sala, no geral, era bem unida. Aí a gente entrou nesse lugar e tal, e a primeira parte, a primeira fase de tudo, a gente tinha que subir por dentro da mata pra chegar num outro lugar. E tava tipo uma lama, meio um barro, porque tinha chovido antes, tava aquela garoa fina, aquele frio. E aí um dos coordenadores estavam nesse curso com a gente, então ele tava puxando uma fila, a gente fez uma fila. E ele gritava lá na frente o número, e aí a galera tinha que ir gritando, e a gente tinha que, tipo, ir falando o nosso número, que tava no boné, pra ninguém se perder. Aí fizemos isso, tal, chegamos num outro lugar, onde a gente teve que depenar uma galinha. Eles ensinaram como a gente degolava e tirava a pena, e aí tal, tudo mais. Aí eles colocaram o sangue da galinha num copinho, e a gente tava dividido em equipes. Então cada equipe tinha que beber um pouco, senão a gente ia perder ponto, né? Ah, gente, tem sangue de galinha igual, tem o mesmo gosto que o nosso sangue. É aquele gostinho de ferro e tal. E aí ele começa a coagular e vira uma gelatininha. Aí a gente tinha que comer essa gelatininha. Até aí tudo bem, porque a gente já tinha andado e tal. E aí a gente tava perto de uma... Eles fizeram uma fogueirinha, porque eles iam fazer um cozido dessa galinha depois e a gente ia comer ela no final. Que a gente ia estar morrendo de fome, né? A gente ia passar o dia sem comer. Aí, beleza, eles fizeram tudo isso e tal, fizeram a fogueirinha e tal. Aí a gente foi fazer a outra fase, que era de como a gente acendia uma fogueira, como a gente fazia fogo e tal. A gente aprendeu, fizemos, acendemos lá e tudo mais. E nisso, assim, meu, a gente já tava todo mundo meio que morto, já era na metade do dia. A gente já tava, tipo, meio morto, porque a gente tava sem comer, a gente só podia beber água, comer açúcar num potinho e sal no outro potinho e a nossa garrafinha. E foi isso que a gente comeu durante todo o dia. E aí chegou a parte da casinha de fumaça, que aí era tipo uma construçãozinha e ela tava assim, tipo, não dava pra enxergar quase nada dentro. A gente tinha que entrar com uma equipe, a gente tinha que tirar... As pessoas que estavam na nossa equipe eram como se fossem passageiros, e a gente tinha que tirar eles de lá de dentro, e era tipo um labirinto. E a gente não podia se perder, a gente tinha que ficar de mão dada, a gente tinha que andar meio abaixado pra não inalar tanta fumaça. E aí, se a gente perdesse alguém, se a gente saísse de dentro da casinha, sem tá dando a mão nessa filinha, a gente ia ter que voltar pra casinha de fumaça de novo e começar tudo de novo nesse mini labirinto dentro dessa casinha. E eu pensando, putz, grilo. E eu vendo, tipo, tinha uma outra equipe que repetiu, tipo, mano, umas 4, 5 vezes eles entraram na casinha, só que na hora que saía, tipo, 3 pessoas, 2 e 1, ou, tipo, saía todo mundo e uma pessoa ficava. E eu pensando, meu Deus, e eu falando na equipe que eu tava, assim, gente, pelo amor de Deus, vamos ficar de mão dada, a gente vai se falando um pouquinho lá dentro pra gente ouvir as nossas vozes, pra gente ter uma noção de onde a gente tá, um perto do outro. Aí a gente passou uma vez só, ai, que bom. Isso já era, assim, no entardecer, tava escurecendo, aí a gente aprendeu a mexer com o extintor também, que eles acenderam tipo um tanque, assim, jogaram fogo. E aí eles ensinaram qual que era o extintor aquilo, o extintor X e tal, e a gente tinha que ir lá e apagar o fogo. Aí fizemos toda essa etapa, e a última etapa era a prova da piscina. Meu Deus, gente, sério, foi muito engraçado. Eu tô rindo agora, mas na hora eu tava chorando, literalmente. E aí, o que aconteceu? Aí chegou a prova da piscina, e aí já tinha uma galera antes que já tava fazendo essa prova enquanto a gente fazia a prova da casinha de fumaça. E aí, beleza, aí os inspetores falaram lá pra gente, os instrutores falaram pra gente, ó, agora vocês vão se trocar. Na verdade, eu já tava com eu tava com a minha roupa de banho já por baixo, que eu tava com o maiô por baixo, porque eu já pensei de manhã, eu falei, meu, se não tiver lugar pra se trocar, eu não sei como vai ser. Não sei o que vai rolar e tal. Ainda bem que eu fui assim, porque não tinha lugar pra gente se trocar. A gente tinha que se trocar num cantinho, assim. E aí tava aquela garoazinha bem fina, aquela neblina, aquele frio, a gente com fome. Meu Deus do céu, foi um dia inesquecível. E aí eu só tirei minha roupa e ajudei as meninas a se trocarem e tal. E aí entramos nesse galpão que tinha essa piscina funda que, tipo, batia muito mais pra cima. Eu não sei nadar.
E aí lá tinha um bote dentro e tinha outros coletes, tem uns coletes salva-vidas e tal. Aí eu falei, meu Deus do céu. E eu já tava tremendo de frio, porque eu tava só com a roupa de banho, né? E aí era muito frio no galpão. E eu morrendo de frio, morrendo de frio, morrendo de frio. Pra quem me conhece sabe que eu sinto frio, assim, tipo, muito rápido, porque minha pressão é baixa e eu tenho um pouco tecido adiposo, como vocês podem ver. E aí a gente dentro dessa casinha, a primeira prova foi a de resistência. A gente tinha que entrar na piscina, ficar na borda com o braço apoiado assim pra fora, se segurando, porque senão a gente afundava, né? E a gente tinha que grudar no coleguinha da frente pra gente se aquecer, pra trocar o calor humano, pra gente aguentar 15 minutos dentro daquela água gelada. Gelada, gente, super gelada. E já tava frio. E aí eu lembro que eu fiquei atrás de uma menina, a Tati, a Efstratia, que a gente chamava ela de Tati. Tati, um beijo pra você, obrigada por ter me salvado aquele dia. Porque eu já não tava sentindo as minhas pernas, o meu braço já tava doendo aqui nessa dobrinha, porque era o chão de cimento do lado de fora. E eu falei, meu, eu não vou aguentar. Ela falou assim, você vai aguentar sim, segura em mim, tipo, me aperta, você não vai sair. E eu falando, mano, eu não vou aguentar, e aquele frio, e a minha boca, eu não tinha controle mais dos meus dentes, porque ficava batendo no outro, assim, de frio, a minha boca roxa, roxa, roxa. E a gente lá, ai meu Deus do céu, e eu querendo chorar por causa daquela situação. E aí eu comecei a chorar, eu falei, meu Deus, Tati, eu não vou aguentar, eu vou pedir pra sair, eu vou pedir pra sair. E aí o instrutor passou na beirada da piscina, assim, ele falou assim, não, você não vai sair, falta pouco, você vai ficar aí dentro. E eu, meu Deus do céu, e a Tati, meu, você vai aguentar, vai aguentar, vai aguentar. Passou, aí aguentamos, saímos da água, aí a gente tinha que colocar o colete, pular de costas, e ir nadando de costas até o outro lado da piscina. Depois teve um outro que a gente teve que ir segurando, se apoiando numa corda que tinha no meio da piscina e, tipo, meio que dando pulinhos, assim. Gente, eu sei que foi um caos, mas graças a Deus teve uma prova que a gente não teve que passar, que a primeira equipe que entrou na piscina teve que passar, que tinha um bote, entrava todo mundo e o instrutor virava o bote e você tinha que sair de lá de dentro e levar outra pessoa com você. Esse a gente não passou, senão também teria morrido ali, teria chorado também. E aí passamos esse dia tudo, e, meu, quando eu cheguei em casa, tipo, meia-noite, a primeira coisa que a gente fez, quando a gente entrou no busão, a gente só escutava os barulhos de assim, tipo, de sacolinha, todo mundo abrindo salgadinho, comendo, a gente parecia, meu, uns esfomeados, porque a gente passou o dia sem comer. E aí a gente entrou dentro do ônibus e viemos embora. Quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi entrar no chuveiro. Eu fiquei, eu acho que uns 20 minutos debaixo da água, assim, só pra voltar minha temperatura, porque eu tava morrendo de frio, morrendo de frio. Aí tomei banho, tudo, me esquentei. Ai, tem uma coisa no meu olho. Aí eu tomei banho, me esquentei, comi e tudo mais. E aí depois disso a gente pega o nosso certificado, a gente faz as provas da escola lá e tudo mais, e aí a gente pega o certificado. Depois desse certificado, a gente tem que fazer a prova da ANAC, que é o certificado geral, assim, pra gente ter mesmo a comprovação de que a gente tá apto a exercer aquela profissão. E aí, assim, no dia da prova da ANAC eu conheci uma menina, a Daphne, que hoje mora nos States. E aí eu fiz amizade com ela, ela falou, eu vou fazer minha prova tal dia. Eu falei, a minha também, qual horário? Aí a gente falou, no mesmo horário. Aí ela me deu uma carona, eu fui de carro até lá, que é perto do aeroporto. E aí a gente foi, estudamos um pouco no carro, tudo. Aí na primeira tentativa eu já passei na prova da ANAC. Glória a Deus. Só que aí eu acabei não seguindo, na verdade, né? Eu fiz 2 entrevistas, uma pra TAM, na época, que era só TAM, não era Latam, e fiz uma pra Gol, que, assim, tipo, já me eliminaram de primeira, porque a prova de inglês, tipo, era muito hard, assim, e eu não tava preparada. E a da TAM eu fiz na época na escola, porque a TAM foi lá fazer uma entrevista geral e tal, e tudo mais. Só que aí depois eu acabei desistindo de exercer a profissão, porque você vive, na verdade, pra sua escala, né? Porque aí a escala sai e aí você não tem a mínima ideia ou noção do que pode acontecer na sua escala, assim. Então você não tem data especial, você não tem Natal, aniversário de pai, mãe, essas coisas, não dá pra você se programar com antecedência disso, porque a escala vai sair naquele mês e você vai saber só naquele mês. E aí eu sou muito apegada, assim, à minha família, as coisas que eu faço. Pra quem não sabe, eu frequento um lugar onde eu rezo de quarta e sexta, e aí nesse lugar também a gente tem um projeto da banda e do teatro.
Então eu pensei muito na minha vida sobre isso, e nessa época eu já pensava em fazer faculdade. Eu falava, putz, eu queria fazer alguma coisa, porque se eu entrar na aviação, e se eu não conseguir me aposentar na aviação, e se eu for mandada embora, o que eu vou fazer? Então eu sempre pensei que eu tinha que ter alguma profissão. Então eu tava começando a pensar em certas coisas. Até então eu tinha começado 2 faculdades, posso fazer um outro vídeo falando sobre isso. Eu fiz um semestre de moda e fiz um semestre de rádio e TV, de comunicação. E aí eu percebi que na verdade eu gostava de jornalismo. E aí eu tô fazendo jornalismo agora, depois de muito tempo e tudo mais. Então aí eu não exerci a profissão, eu acabei ficando em terra mesmo. Mas eu admiro muito quem tá nessa profissão, quem vive isso, porque realmente é uma profissão. Ela, além de muito bonita, ela também requer muito cuidado, porque quando você vive essa vida, que você vive voando pra lá e pra cá, que você não tá... a sua casa é o avião, a sua família é a tripulação que você vai trabalhar naquele voo ou naqueles voos que você vai fazer. Então eu admiro muito você abrir mão de muitas coisas, assim, de ter essa liberdade, de ser liberto pra você trabalhar com isso, assim, de servir outras pessoas, de ter o cuidado com a segurança de outras pessoas, que eu percebi o quanto é importante tudo que um comissário aprende, tudo que ele exerce depois, os medos que eles sentem também, a saudade que sentem da família, das coisas que não podem viver. Você, tipo, voar no Natal e ver outras pessoas indo pra casa, passar o Natal com a família e tudo mais, e você tá ali naquele voo, ajudando naquele momento. Eu acho isso muito bonito, muito importante também. Tem gente que fala, é uma profissão glamurosa. É uma profissão linda, só que por trás disso tem muita coisa, né? Acontece muita coisa, não é só isso que a gente vê, esse glamour, essa beleza toda deles uniformizado e tal. Tem muita coisa, tem muito estudo por trás, é muita responsabilidade também. Mas é uma profissão incrível. Não sei se vou exercer, eu não posso falar que nunca vou fazer isso, que eu vou estar mentindo. Já cogitei, inclusive, recentemente, e aí entrou essa coisa toda da pandemia. Mas eu nunca vou falar que nunca vou exercer a profissão, já que eu aprendi tudo isso e tal. Mas por enquanto eu prefiro ficar por terra e deixar que os meus amigos com asas voem por aí, e desejo encontrar eles em algum voo, assim como o Pet, ou uma outra menina também que eu conheço, a Fabi, ou a Ana Paula, que tá na Azul, que estudou comigo. E, gente, uma coisa interessante, de todas as pessoas da minha sala, poucos conseguiram fazer a prova da ANAC, porque terminaram o curso, aí deixou passar, e fez e tal. Não conheço ninguém da minha turma que tenha seguido a profissão. Tem só uma menina que ela trabalha no aeroporto, que eu acho que o nome dela é Vanessa, que ela trabalha, se eu não me engano, acho que na Gol, ela trabalha no aeroporto lá na Gol. Mas só de resto, não lembro de ninguém que tenha seguido a profissão, mas é uma profissão linda que eu admiro e tenho o maior respeito do mundo por essas pessoas que estão servindo a gente naquele momento. E que eu queria dizer pra vocês que não é só isso, não é só esse glamour, não é só essa coisa toda, você tem que abrir mão de muita coisa e você tem que ter muita responsabilidade pra exercer. Gente, esse é o vídeo de hoje. Eu vou deixar aqui algumas fotinhos de quando eu fui visitar o aeroporto, que a gente fez uma visita, foi super legal, eu fiquei super impressionada, uau, foi lindo, foi maravilhoso. E eu vou deixar pra vocês aqui umas fotinhos, e é isso, até o próximo vídeo e tchau!